Eu gostei muito, tá? Foi isso que me possibilitou gravar esse negócio aqui, que já era uma coisa que eu tinha vontade há um tempo. É, porque aquele lá é um Mas trambolhão, né? é um trambolho e não abafa tanto o ruído. Esse aqui, mesmo você escutando o ruído, não fica ruim, não. Fica bem, E no bem seu legal. caso, o ruído é parte do show, Faz né? parte, pois é. Mas eu Então sempre mostra tive que você tá... vontade de fazer um formato desses assim e não conseguia. Deixa eu pegar o apoio de Ainda cabeça bem de que uma você não vez. fez antes, né? É, esse é o Leandro, tá aqui comigo desde meu primeiro mês de barbearia Seu Elias, há É, a exatos gente fez 5 anos de nossos aniversário primeiros aqui na 5 cadeira. anos. Pois é, esse é um episódio especial de aniversário de 5 anos de 5 anos. terapia aqui. Um Pois mais é. doido que o outro. Os dois com planos mirabolantes de dominação do mundo. A gente planejou, e olha, ele é semanal, então a gente realmente fez planos semanais de dominação intergaláctica e, pelo visto, estamos conseguindo. É, alguns. O mais legal é que tá dando certo. Se apresente, Leandro. Bom, sou o Leandro, sou cirurgião plástico, trabalho só com rejuvenescimento da face. E uma coisa muito inusitada que aconteceu aqui, eu lembro que uma vez eu nem lembrava que eu falava isso, mas a Ellen me contou depois que eu falei isso no primeiro dia. Eu tava tentando usar a barba e eu sou meio problemático com medidas e sempre ficava torto. Aí eu não lembrava disso, mas aí ele me contou, ó, eu tô aqui, mas é a minha última tentativa de usar a barba. Se ficar torto, eu não vou parar de usar isso. E foi também, como hoje, numa sexta-feira, no último horário, eu já cansada, eu tinha poucos dias de Seu Elias. E a coisa interessante é que o meu pai é barbeiro até hoje, ele tem 73 anos, ele tem uma barbearia há mais de 50 anos, lá em Seu Uberaba, Lopes, lá em Uberaba. E foi muito inusitado a primeira vez que eu cheguei na barbearia e tinha uma mulher. Porque quando a Ellen chegou era tudo mato, né? Hoje tá meio que na moda, tem várias meninas cortando barbearia. Tem várias meninas trabalhando na barbearia, mas eu achei inusitado. E só que foi uma conversa boa, terapia boa aqui na cadeira. E desde então a gente faz planos de dominação mundial. a barba ficou certinha. E a barba aparentemente ficou, né? 5 anos? 5 anos. Pois é. E como que foi? Você teve muitos barbeiros além do Seu Lopes? Bom, eu nasci e vivi em Uberaba até os 28 anos. E até os 28 anos ninguém tinha cortado o meu cabelo. Com exceção de uma vez, estava no meio da faculdade, assim, eu queria um corte mais moderno. Meu pai era barbeiro todo tradicional. Aí eu levei ele num Você levou salão, ele? num salão moderno lá em Uberaba para fazer um corte meio moderno. Inclusive a Ellen tem essa foto, tomara que ela não coloque aqui. Se o Rodrigo Olha. for editar isso aí, ele vai colocar. Parece meio que um. Como é que chamava aquele povo? Né? Era meio tipo emo, mas como é que é aquelas franjas Cara, eu repicadas na tenho que achar frente? essa foto. Que Vai bom que você ter. lembrou disso. Que É, ó. bom que você lembrou. Entretenimento puro. Puro, aqui é muita nostalgia. Leandro, E nesse depois que eu tempo. mudei para BH, eu fiquei procurando alguém para cortar meu cabelo. Até que um dia, numa sexta-feira inusitada, surgiu a Ellen. E foi meio desesperador, porque eu acho que eu nem tinha um mês de Seu Elias. Eu fiz 5 anos, há exatamente um mês atrás, né, um mês e 15 dias mais ou menos atrás. E eu não tinha muito tempo aqui, eu tava meio nervosa, e chega um cara no último horário e fala assim que o terror dele é uma barba assimétrica, porque ele é cirurgião plástico. Eu fiquei imaginando, realmente, né? Se cirurgião plástico não tiver o tal do olho cirúrgico, vai dar muito errado isso. Falei, pô, que responsa. Aí, 7 dias depois, estava ele aqui de novo. E nesse tempo, Leandro, desses planos que você fez? Primeiro eu vou perguntar, nós vamos fazer degradezinho na barba? Mesmo esquema? Pode deixar ela mais baixa no queixo, mas pode fazer normal. Pode manter aqui, né? Eu tenho que fazer meu trabalho enquanto eu faço esse rolê aqui, E né? semana que vem na sexta-feira eu vou para Uberaba, porque são 50 anos de casamento dos meus pais. Olha só. Aí a gente deve passar aqui antes, Tá com certo. certeza. Nesse tempo, Leandro, a gente viveu muitas coisas.
muitas Te coisas. atendi durante a pandemia na sua casa. Foi na minha casa na pandemia, Vi você ficar noivo. com o Rodrigo de motorista. Exato. Eu não dirigi em BH, você lembra? Ah, eu lembro de uma vez que ela me falou que ela tinha... Nossa, não vai acreditar. Ontem eu saí de carro e eu passei num semáforo. Aí eu, como assim? Não, porque na minha cidade não tem essas modernidades. Gente. Nessa época, pensa, a menina tá mudando para São Paulo, vai dominar o mundo lá. Nessa época, a aventura era sair do Buritis. Porque andar de carro no Buritis já era um desafio. Aí teve um dia que ela saiu do Buritis e foi desbravar Belo Horizonte de carro. Teve mais também. O Leandro foi responsável por me apresentar várias coisas muito gostosas que eu... Verde Mar, algumas coisas do Verde Mar. O Verde Mar, gente, é o meu supermercado favorito aqui em BH. Praticamente é meu lugar favorito de BH. Gosto E bem eu estou também. já investigando em Alphaville, já descobri um lugar muito bom por lá, sabe, para substituir. Também o Migarba, foi você que me apresentou. Migarba é Costela Monjardim. um jardim Panetone bom. da Lindt. Como Cara, é que- eu deveria estar rolando. Eu lembro quando ela postou o negócio do Panetone, ela falou, aí ó, vocês da barbearia, vocês têm que trabalhar para isso. Para comprar isso no Natal. Pra comprar isso, gente. Nossa, aquilo... Eu falei no dia, eu falei assim, se Jesus... Se teve a última ceia, Jesus com certeza cortou um panetone, foi desse tipo aqui. A fermentação natural deve ter 2000 anos daquele panetone, eu tenho certeza. Você viu que agora tá um do bate de lata lá? Então, eu tô 45 dias sem açúcar Nossa. e não tem data para acabar, então eu tô pensando se esse ano vai ter panetone, chocotone e afins. Ó, eu tô há 10 meses sem álcool, sem data pra acabar, então tamo junto. Leandro, me fala aí, você fez uma transição de carreira nesse tempo também, né? Não é de carreira, mas é de área. Não, é de carreira. Mais ou É de menos, carreira? mais ou menos o que essa jovem senhora dos cabelos novos agora tá fazendo. Ah, depois, segunda-feira já é outro também. A gente aprende um monte de mentira ao longo da nossa carreira profissional, em qualquer área, né? Mas geralmente as pessoas te convencem que não tem como fazer determinada coisa. E na maioria das vezes a gente acredita durante muito tempo que isso é uma verdade. E na cirurgia plástica tem uma mentira que não tem jeito de você ser um cirurgião de face sendo jovem. Você precisa operar 20 anos, um monte de gente, e esse pessoal vai envelhecer com você e lá na frente vai começar a querer operar com você. Um dia um amigo meu, que não é médico, me mostrou que isso era uma bobeira e eu comecei a acreditar mais. E ao longo desses 5 anos eu fui fazendo essa transição. Eu já estudava muito fácil, mas operava de tudo. E há 2, quase 3 anos eu me dedico exclusivamente ao facelifting deep plane, olha só. E foi interessante também que nesse período, né, eu trabalhei por um ano com o Dr. Leandro. Eu encerrei agora minha carreira de Helena por lá. Na verdade, assim, a Ellen tem várias personalidades, né? Ela, durante um ano, ela fazia uma participação especial presencial uma vez por semana, que ela tinha uma folga aqui da barbearia, e ficava disponível no WhatsApp à medida que a cadeira aqui deixava. Só que eu contratei a Helena. A Helena é o alter ego dessa pessoa que vocês veem aqui, boazinha, cortando cabelo. Eu contratei aquela A louca. brava. Porque eu fazia a venda, né, das cirurgias dele. Aconteceu o seguinte, essa história é legal de contar. Eu estava super cansada de trabalhar muito no operacional, todos os dias de pé. E eu trabalho muito, minha agenda é super lotada. E o Leandro vivia falando assim, se um dia ele pudesse, ele me contrataria para alguma coisa, não sabia o quê. Aí ela é aquele tipo de pessoa que você olha pra ela assim, não vai dar certo. Ela só precisa escolher no que ela vai dar certo. Mas Tchau, assim, mãe. quem conhece ela no primeiro dia já tem essa certeza. No começo, por que acontecia? Você achava que não dava pra fazer alguma coisa? Não dava o quê? Tipo, o que eu falo de dar certo? É assim, fazer aquele sucesso bem fora da curva. Especialmente nas redes sociais, assim. Eu ainda acho que só essa menina vai dar muito certo.
nas redes sociais por causa do jeito, da espontaneidade. E ela deu muito certo na barbearia aqui dentro. E o que que é o dar certo? É encher a agenda e não ter tempo para mais nada. E aí você fica refém do seu sucesso. E aí, como é que foi lidar com esse dilema? Consegui encher minha agenda, consegui fazer o impossível. Segunda-feira e sábado. Eu vou te ajeitar de novo. Segunda-feira e sábado é a mesma coisa. Geralmente na barbearia, sexta e sábado é cheio. Tanto é que eu já tinha parado de trabalhar no sábado, né? Muito tempo aqui. Como é que foi? Primeiro conquistar isso e depois ter que largar isso para fazer outras coisas? Leandro, vou falar a verdade. Aquilo foi assim. No princípio eu não dormi, né? Acho que as primeiras 3 noites ali que eu topei essa parada, porque a gente tava conversando, ele tava com problema. Ele tinha um furo, porque ele não tinha quem fizesse esse trabalho, e eu tinha um furo também que eu queria, né? Sem diminuir meus ganhos, eu queria trabalhar um pouco menos no operacional. Aí eu pedi, né? A gente conversando, você lembra? Eu pedi pra ele, deixa eu fazer esse serviço até você achar alguém e vamos ver o que que dá. E aí foi minha jornada, meu dia de Grey's Anatomy, vou postar essa foto aqui. Eu assisti uma Foi no cirurgia bloco cirúrgico. e não O desmaiei. que você falou pro seu irmão no dia que você viu? Tá? Gente, eu não queria mais fazer barba. Eu achei que isso aqui não tem graça nenhuma. Eu falei, eu quero abrir o rosto das pessoas, porque o meu trabalho é muito superficial. Eu fiquei doida com aquilo. Nossa, eu saí de lá muito elétrica, assim. Inclusive, ela já me falou que antes de mudar para São Paulo, vai ter uma nova visita ao bloco cirúrgico de despedida. Vai, tchau. E eu vou botar essa nova foto aqui também, porque esse episódio vai ao ar depois dessa data aí. Mas aí, não dormi os primeiros dias, que eu falei com o Rodrigo na véspera, né? Eu falei assim, amor, o que eu fui fazer de novo, né? Porque eu sempre me meto nas encrencas e depois eu falo com ele, por que eu inventei isso e tal, o que eu vou fazer lá? Porque, gente, spoiler, eu sou de Mantena, né? Eu vim from roça, made in roça. E, pô, o nível de cliente que o doutor atende, tudo, a clínica, o tipo de coisa que ele faz, não tem nada a ver com o meu mundo. Mas isso também, eu tenho um problema sério, que eu já levei pra terapia, que eu não posso ver um negócio que eu não sei fazer, que eu fico doida pra fazer e que eu vivo de riscos, né? Eu gosto de passar um perigo. Esse é o grande problema da Ellen, para você que tá aí do lado e não conhece ela Eu sou viciada verdadeiramente. em... Sabe aquela, ó, agora a sua vida ficou igual você queria, assim, deu tudo certo? Um mês depois perde a graça. E agora? isso, O que é o gente. negócio que ninguém tá fazendo que diz que não tem jeito? Aí ela vai tentar fazer isso. Eu sou meio viciada em tentar. E aí, eu buguei. Só que, assim, essa emoção, eu sou meio viciada nisso mesmo, né? A gente começou a ter uns resultados até legais, né, Léo? E eu falei, pô, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. O que mais mexeu comigo, assim, que me fez decidir, né? Porque a gente chegou num ponto de inflexão, né? Que a gente teve que falar. Você vai querer continuar nisso ou seguir carreira? Porque não dava para fazer as duas coisas. Porque o objetivo, a princípio, era encher a agenda dele, do jeito que eu tinha enchido a minha. E realmente a agenda estava ficando cheia, a ponto de eu não conseguir dar conta dessas pacientes mais, fazendo isso uma vez por semana. Então, falei, não estou fazendo o seu trabalho bem, nem estou fazendo o meu muito bem. E aí eu fui confrontada. Para onde você quer ir? A coisa que me deixava mais perturbada, assim, é porque realmente vocês perturbados. Vocês merecem ganhar muito bem, porque vocês levam o trabalho para casa real. Assim, esse cara não dorme, o telefone toca, ele sempre atende. Eu desligava meu telefone na sexta e ligava na segunda, às vezes. E, pô, muitas vezes, né, eu acompanhando isso aí, as pacientes, os dilemas, eu falei, eu não consigo mais parar. Não tem como mais parar. E o trabalho operacional, no fim das contas, a gente é um peão. A gente se cansa muito, mas você deita e dorme, você não tem preocupação. É pela responsabilidade que um cara desse tem que ganhar dinheiro mesmo, porque é surreal, gente, é surreal. Eu lembro que teve uma viagem que eu fiz com o Rodrigo, que eu não consigo me lembrar de muita coisa da viagem,
porque teve um paciente que estava nervoso. Nem era paciente, era o filho da paciente que estava nervoso por alguma coisa boba e ele acabou com a minha viagem por causa disso. Eu falei, caramba, sou. Então essa parte eu falei assim, não, é uma baita responsa, não que eu não consiga fazer, mas aí, boa noite, o Leandro me colocou para falar com o psicólogo dele. Foi esse cara que me tirou de você, você sabe, né? Ele que me falou, você precisa escolher o que você vai fazer. Na verdade, assim, a gente tinha um combinado meio que informal, mas a gente sabia que a gente ia aprender muito um com o outro nesse tempo, mas que provavelmente os dois seguiriam caminhos diferentes depois, porque o lugar dela é no mundo, é o mundo. E independente do sucesso que ela fizesse conosco lá na clínica, ia ficar pequeno em algum momento. Eu tenho um grande amigo que ele é psicólogo e ele trabalha com essa parte assim de orientação de carreira. Quando você está com aquela dúvida assim, por onde seguir, ele é uma pessoa boa para ter por perto. E a Ellen foi conversar com ele, e aí, segundo ela, ele ajudou ela a tomar a decisão. De pedir as contas. Só que assim, Deus, tá... Deus é tão interessante que quando ela tomou essa decisão, falou para São Paulo, mudar totalmente a vida, estado, cidade maior ainda, etc. Foi o mês que ela mais performou lá na clínica. Então, assim... A gente tinha uma meta, foi a primeira vez que eu bati a meta. É um teste, então, assim. tipo assim. E aí, você quer mesmo? É isso mesmo que você vai fazer? E graças a Deus ela fez essa escolha, porque eu tenho certeza que a parte boa, extraordinária da vida dela nem começou ainda. E é muito interessante quando a gente consegue enxergar o futuro das pessoas mais do que o nosso próprio. Então, assim, desde o primeiro dia que eu sentei nessa cadeira, há 5 anos, eu sempre imaginei os voos altos e inimagináveis para alguém que tinha acabado de chegar de mantendo aquela e alçar. E às vezes você fica naquela insegurança, acha que você está pensando demais. E aí, ó, acontecendo. Tá indo, né? E agora, você também tá num período novo, né? Esse ano passou pra gente. E como que tá sendo agora a inauguração da clínica? Isso Então, vai sair depois da inauguração, então você pode contar. A gente decidiu fazer, sou eu e a Denise, a minha digníssima, que é dermatologista. A gente decidiu fazer uma clínica nova, maravilhosa, que não existe parecido aqui em Belo Horizonte. As coisas têm melhorado muito, assim, profissionalmente para mim e para ela. E a gente tinha certeza, assim, que talvez não fosse a hora, podia esperar um pouco mais, mas é aquela preocupação, assim, de não perder o timing. Qual que é a hora ideal? A hora ideal não existe, né? Então, assim, obra é super desafiadora, né? Como todo mundo sabe, demora mais, custa mais, mas graças a Deus tá no final. Quando o vídeo sair, a gente já vai estar super feliz lá, trabalhando. Acho que eu vou pôr fotos da inauguração também aqui. Mas são novos desafios, né? Montar um time novo, é contratar mais colaboradores, encontrar as pessoas certas. Mas assim, eu tô muito feliz, assim. 2024 foi um ano surpreendentemente bom. E tomara que 2025 seja ainda melhor para nós dois, né? Eu lembro que tem muita gente que fala assim, você imaginava viver disso aqui? E a pessoa fala assim, não imaginava. Eu acho que não cabe nisso, né? Porque esse tempo todo que a gente fala que traçou esses planos mirabolantes, a gente realmente sonhou muito alto aqui nessa cadeira. A gente leu uns livros, né? A gente ouviu uns podcasts. É que está sendo gravado só o último dia, né? Porque senão isso ia virar uma novela, um dorama, de tão longo. Não, e o pessoal ia parar de conversar com a gente. Não. Com certeza, com Essas certeza. pessoas não são Porque normais. todos os amigos dele acham que ele é louco. Os meus eu nem falo mais, né? Porque a galera a gente sabe. Mas assim, o que eu tô vivendo agora, eu planejei isso há alguns anos. Na verdade, eu tenho, sei lá, talvez os próximos 20 planejados. A maioria ela nem sabe, porque ela ia parar de me atender.
Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para realizar alguma coisa é sonhar com aquilo. Se você não sonha com aquilo, você não teve aquela ideia, qual a chance daquilo acontecer? O problema é que depois tirar o sonho e colocar no papel e realizar, então é É. difícil, né? E você imaginava, é lógico que você imaginava, mas assim, como que é a sensação do filho do barbeiro de Uberaba tá palestrando do lado dos caras que são as maiores autoridades do facelift do mundo e operando com esses caras hoje que você falava que era fã deles, que era doido para conhecê-los, hoje você tá dando aula junto com os caras. Como é que é isso? Ah, eu acho que é especial, assim, mas voltando a pensar o tanto que Deus é bom e nos prepara para tudo, à medida que eu fui conhecendo esses grandes nomes, assim, que eu brinco que são os meus super-heróis, os meus gringos favoritos, eles são, como cirurgiões, não é muito mais do que todo mundo fala e pensa. Os resultados da cirurgia são maravilhosos, só que eles são muito melhores como pessoa, muito melhores. São infinitamente mais pé no chão, infinitamente mais simples, mais fáceis de lidar. Então a gente, assim, eu aprendi muito a manter os meus pés no chão por conta deles. Eu entendi que se a gente quer chegar nesses lugares, enquanto a gente melhora tecnicamente, a gente tem que se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano. Não tem nenhuma pessoa assim estranha, muito esquisita, egocêntrica. Pelo contrário, são extremamente simples, compartilham tudo. Senão E, também vai morrer com eles, né? Não adianta o cara ser gênio e não passar aquilo adiante. Será que ia ser tão e, genial assim, né? e assim, sentar à mesma mesa que eles hoje é super legal, mas ao mesmo tempo assim, é simples. Porque eles são pessoas simples. Isso é o mais interessante. Assim. Isso eu não sabia. Isso eu não tinha Isso ideia. você não sabia. E esses caras são dos Estados Unidos, de onde mais? Dos Estados Unidos, da Europa. Os meus principais mentores são de Los Angeles. Eu tenho um grande amigo que me liga hoje para contar da vida de Nova York. Tem de Londres, na Inglaterra, tem de Roma, na Itália. Então tá uma vida para quem saiu lá de Uberaba. Tá vendo, gente? Eu acho legal falar isso porque, assim, o negócio tá tomando uma dimensão muito grande. Da mesma forma também que você enxerga coisas que eu não enxergava, eu digo mesmo. E as pessoas já te veem, já enxergam essa autoridade que você é. Os resultados da cirurgia, gente. É impressionante, assim, a pessoa. Oh, vocês gostam de antes e depois de barba? Vocês veem de cirurgia plástica, pelo amor de Deus. Esse cara devolve, assim, a autoestima da. Mas a Ellen faz uns facelift aqui Ah, também, né? eu faço algumas coisas também, mas assim. Nossa, se me desse um bisturi. Não, é muito legal o trabalho. E uma coisa que eu achei muito legal esse tempo que eu passei lá com as pacientes, eu ainda falo com algumas hoje mesmo, né? Conversei com algumas que fui eu quem fechei, então eu continuo acompanhando de alguma forma. É justamente isso, assim. Eu trabalho com homens o dia todo. Então, ter contato com essas mulheres numa fase de vida que elas já conquistaram tudo que elas queriam, já tem, isso que eu acho mais mágico. Elas já têm tudo, família formada, carreira estruturada e tal, mas elas não têm a juventude. Elas não se enxergam mais no espelho, elas olham e não se reconhecem mais. E o Leandro consegue devolver isso de uma forma mágica, assim. É mágico mesmo, porque a pessoa fica igual a ela mesma, só que mais jovem, ela não fica parecendo outra pessoa. E ver isso, acompanhar esse processo, isso foi muito enriquecedor para mim, porque eu conheci histórias de mulheres incríveis. Eu falo mulheres porque é a maioria, né, das pacientes. Tiveram Maria. homens também, mas a maior parte, assim, de ele conseguir devolver isso. Eu imagino que isso deve ser muito gratificante. Eu falo que a gente trata flacidez, derretimento da face, que são as principais queixas que a gente atende, mas é como se na cirurgia eu desse uma apertadinha nos parafusos lá dentro e a gente consegue despertar coisas que estavam adormecidas. E, e de repente a pessoa, ó, já vi paciente com 70 anos aprender um idioma e mudar de país para realizar um sonho. Muita gente aos 60 anos começando uma carreira nova, que era a carreira que queria ter feito, mas não deu tempo por algum motivo. E essa transformação, sem dúvida, é a parte mais legal. Assim. Eu saio de casa todo dia para fazer isso. Isso é muito legal, assim. Todo o restante que vem é legal também, ganhar dinheiro é legal, tudo é legal. Mas o que mais me motiva é ser instrumento para permitir que essa conexão, porque todo mundo, eu pergunto para todo mundo assim, todo mundo gosta mais da pessoa que se tornou. Você viveu um monte de ano, aprendeu, amadureceu, você se orgulha mais da pessoa que se torna. Porém,
você não gosta tanto da imagem que o espelho te mostra. E a gente consegue fazer essa conexão. A melhor pessoa que você já foi até hoje, justamente porque você cresceu, desenvolveu, amadureceu, com um aspecto mais jovial, mais saudável, mais bonito. E aí a gente te prepara para a melhor fase da sua vida mesmo. Porque a gente vai despertar esses sonhos lá de trás que estavam adormecidos, mas com a sabedoria que você tem hoje por ter tido a oportunidade de viver 50 anos ou mais. Não, isso é o mais louco. Você já parou para pensar o tanto que... Ou isso aqui hoje é uma brincadeira. Hoje a terapia tá A ficando terapia tá profunda aqui. profunda. Mas assim, a gente vai ver esse episódio daqui a 10 anos. A gente vai imaginar o tanto de coisa. Onde será que a gente vai estar, hein? Não é? É muita coisa, gente, é muita coisa. É muito legal acompanhar isso também. Eu acompanho meus clientes aqui na cadeira, mas os que são semanais, iguais ao Leandro, a gente acompanha mais de perto. A gente acabou se tornando amigo também, a gente tem uma vida fora, né? Eu considero a Denise também como uma amiga. Eu admiro demais o trabalho dela. A noiva dele é fantástica, gente. Assim, o trabalho da doutora é um negócio espetacular, e como pessoa também. Então, acompanhar a vida deles e ver esse crescimento, a gente consegue ver lá longe. E o tanto que nesses 5 anos, assim, evoluiu a cirurgia, o conhecimento, a maturidade, e também evoluiu a maneira de sonhar, né? Porque a gente tinha umas coisas que a gente esperava e depois a gente fala, não, pera. tem uma mudança também, né, na forma de esperar essas coisas. O que você acha que mais vai mudar na sua vida em 2025, tirando o estado? Nossa, Tirando a cidade. o que mais vai mudar? Olha, eu vou contar uma coisa aqui que, se der certo, esse episódio vai ser histórico, vai ser épico mesmo. Eu fiz uma proposta no imóvel ontem e foi aceita. Agora falta aprovar a documentação, né? Falta provar que eu posso pagar por ele. E quando a gente viu aquele imóvel, o Rodrigo falou assim, amor, ele achou. Ele falou assim, amor, você viu aquele? Ele me mandou um 5, assim. Ele falou, você viu o número 2 ou 3, não sei. Ele é muito perfeitinho. Pena que... Não sei se é pra nós. Pena que eu não sei se a gente consegue. Mas é no lugar que você queria, tudo que você queria. Aí eu fui ver o apartamento. E até então eu não tinha amado nada, sabe? Eu tinha visto várias coisas lá, eu não tinha amado nada. Ou era pequeno demais, ou era caro demais, ou era num lugar que eu não queria. Nada estava funcionando. E esse eu amei tudo, o Rodrigo amou tudo, era exatamente a localização. Eu falei com ele, eu tenho coragem de fechar esse sem visitar. E aí a gente foi naquele impasse, né? Poxa, será que a gente vai dar conta de pagar isso aqui? E eu falei assim, vamos tentar. Entrei em contato com a mulher, que por acaso chama Helena. Falei, olha, já é um sinal. Começou bem. Começou bem. E a coisa toda fluiu, sabe? E assim, até ela fazer um vídeo, né, que eu só tinha visto meia dúzia de fotos do local, isso tudo foi com meia dúzia de fotos. Até ela fazer um vídeo pra mim, e a minha única preocupação com o apartamento era se aquele cooktop tinha 4 bocas. Porque se tivesse 2, você encosta aqui pra mim. Eu falei, será que eu vou encrencar com o negócio? Volta aí, por causa de 2 bocas de fogão. Quando ela me mostrou o vídeo, tá, eu mandei pro Rodrigo. E ele falou assim, nossa, amor, é muito perfeitinho, né? Quando ele falou isso, eu falei, não, vamos dar um passo adiante. Mas a sensação que eu tive, Leandro, eu falei assim, então, eu cheguei? Será que é isso? Será que eu cheguei? Porque eu me sinto como se eu estivesse numa corrida, cansada, e eu só tive um pensamento, foi, se eu morar nesse lugar aqui, a sensação que eu tenho é que eu cheguei. Deu certo. Deu certo. Porque, por mais... Eu já entendi que eu vou ter que trabalhar a vida toda mesmo, sabe? E eu não me importo com isso, porque eu adoro trabalhar. Eu, às vezes, não gosto tanto que eu trabalho, não gosto de depender de trabalhar, mas eu adoro trabalhar e adoro fazer muita coisa diferente. Mas eu gosto mais da sensação de trabalhar para viver lá. Entendeu? Para viver aquela vida do que a sensação de trabalhar para viver as outras que eu já vivi. Então eu falei, pronto. Falei, Rodrigo, se isso aqui der certo, chegamos. É tipo zerar uma caverna do dragão, sabe? Não tem. Falei, eu não tenho mais assim
uma emergência, entende? É só crescer em cima daquilo ali. Então, eu realmente me vejo morando lá, naquele lugar, com aquela vista, exatamente naquele apartamento, daquilo tudo. Eu acho que um monte de coisas que eu duvidei. Eu duvidei muito que a barbearia era pra mim, né? Porque eu comecei isso de uma forma improvisada, né? E por algum tempo eu senti que eu não era pra barbearia, depois eu senti que ela não era pra mim, de uma forma como se eu não fosse digna dela, sabe? Porque tem tanta gente que sonha com isso e tal, e sei lá, que respira barbearia. Eu falei, poxa, durante esse tempo, meu barbeiro, eu flertei com tantas outras profissões, será que eu mereço estar onde eu tá? Eu questionei isso muito. Mas foi ela que me levou para esse tanto de lugar, mas de alguma forma não vai ser só ela, né? O fato de eu estar fazendo isso aqui, eu já sei que não é só ela, entendeu? Eu tô fazendo um podcast enquanto eu faço uma barra. Eu não sei, eu acho que vai. Eu acho que é só uma ferramenta. É, né? Barbearia é só. Tipo, fazer uma analogia besta aqui. Você faz um curso de inglês e você aprende um idioma novo. Mas você não quer dar aula de inglês na maioria das vezes. Aquele conhecimento é só uma ferramenta, é um degrau que Você vai acha te que é levar isso? para outras coisas. Eu tenho certeza absoluta que a barbearia é como se fosse um curso de inglês para você que não quer dar aula. Ela só vai te dar mais meios de atingir outros lugares. Da mesma forma que eu sempre soube que a medicina ia fazer isso comigo. Eu adoro ser médico, eu adoro ser cirurgião plástico, eu adoro cuidar das pessoas, mas eu sempre tive uma inveja assim das outras profissões, principalmente as profissões modernas, porque o médico precisa criar raiz no lugar. Eu crio raiz ali e as pessoas com o tempo, com os anos, aprendem que eu estou ali. E aí quanto mais eu faço sucesso, mais eu fico preso àquele lugar. Verdade. E a cirurgia de facelift está me levando para o mundo. Então, assim, graças a Deus as pessoas estão me conhecendo e cada vez me procuram no meu lugar, mas em paralelo, eu também tenho ido a vários lugares por conta disso. Então, acho que é um bom paralelo nosso aqui. É. Você gosta mais de fazer ou de ensinar? Eu gosto das duas coisas, porque a pessoa confiar a vida dela, que é uma cirurgia, confiar o rosto, precisa ficar bom. Imagina se o rosto não fica bom. Se lá no primeiro dia, se a barba tivesse ficado torta, uma semana depois ela teria crescido. O rosto não é bem assim. Não é bem assim. Eu me sinto muito especial quando eu estou cuidando de alguém, quando eu estou fazendo uma cirurgia. É o momento que eu me desconecto, assim, que fico só eu e aquele E rosto ali. você e aquelas músicas de véio que você coloca, vamos ter, né? Deixar Também. registrado aqui pela Denise, vamos registrar. Eu tenho 87 anos, espiritualmente falando, A alma é velha, viu? mas eu sempre gostei de ensinar até as coisas que eu não sabia tanto. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, e isso eu tenho aprendido com os meus mentores, quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. E eu meio que virei um porta-voz das pessoas que gostariam de viver de cirurgia de face e por algum motivo não tomaram essa decisão ainda. E aí a parte legal de ensinar é mais do que ensinar, é mostrar para aquela pessoa que se ela quiser dar. Basta ela querer e pagar o preço, que é se dedicar àquilo. Então, é muito legal. Assim, hoje eu tenho alguns colegas assim que realmente decidiram investir na cirurgia de face e que estão crescendo, que estão desenvolvendo, a cirurgia está melhor, estão prosperando na carreira. E é muito especial, é muito gratificante quando você vê alguém feliz com aquela cirurgia. Toda vez que isso acontece, isso é muito comum para todo médico, você se sente muito especial. Mas eu sinto a mesma sensação quando eu vejo um colega que eu comecei a ajudar, que ele começa a prosperar na coisa. Então eu sou duplamente feliz com as duas coisas que eu tenho feito aí. E você sabe que eu atendo alguns amigos do Leandro por indicação dele, né? Todo mundo realmente acha ele louco. Mas agora que tá dando certo, dizem que
né? O louco com resultado vira gênio, o gênio com engraçado resultado que é o louco, a né? turma de perto ainda meio que olha assim, não sei, será que vai dar certo? Mas quem tá longe Já sabe, né? me leva muito mais a sério do que a turma que tá de perto. Interessante isso, né? É muito interessante isso, porque é muito massa porque te acha louco, mas ninguém duvida, entendeu? Que você vai fazer isso. Eu sei porque eu ouço, ninguém duvida. Todo mundo sabe que você vai fazer, mas todo mundo falou. É uma frase em comum: o Leandro é doido. Eu vou fingir que eu não sei como, mas como que é ser o doido da turma? Ah, eu não acho que eu sou doido, eu acho que eu sou sonhador e tenho coragem de pagar pra ver se aquilo ali tem jeito mesmo. E nesse ponto a gente é muito parecido também. Quando alguém te fala que não dá, quando alguém te fala que é impossível, aí que você fica. Aí dá mais vontade. E assim, eu tenho estudado muito nesse tempo, além de cirurgia de face, mentalidade, comportamento. E todo mundo quer ter um resultado diferente, todo mundo quer fazer alguma coisa especial. Isso parece conversa de autoajuda, assim, parece história de autoajuda, mas não é. Se você está fazendo o que a maioria das pessoas faz, você não vai atingir esse negócio diferente, esse negócio especial. É Então, real mesmo, né? Tá muito então quente. tá ótimo. Para você conseguir fazer essas coisas, você tem que fazer diferente de todo mundo. Isso é. E eu acho que isso aí não é ser doido. Eu acho que doido é você fazer o que todo mundo faz e que não gera resultado e achar que aquilo vai te dar resultado diferente, melhor. Não vai. Eu tenho meio que uma. Quando eu fiz a proposta nesse apartamento e começou as coisas a darem certo, eu fiquei pensando nisso, porque eu sempre questionei assim, poxa, mas eu não tô onde eu queria ainda. Como é que eu vou poder falar para as pessoas que dá certo isso tudo que eu tô fazendo? Só que a partir do momento que eu comecei a ensinar, eu falei, eu não sei chegar onde eu quero chegar, mas eu sei ensinar a chegar onde eu cheguei. E aí começou a ter resultado dos meus alunos, você viu toda essa jornada, acompanhou todas as tretas e começou a dar certo. Essa sensação que eu tô agora, eu falei assim, gente, parece que parece que é esse o caminho mesmo, sabe? Parece que será que uma hora a gente chega mesmo? Mas eu É acho muito que. estranho. Um estranho bom, mas é muito estranho. Mas ao mesmo tempo eu acho que o ideal é a gente não chegar nunca. Não, aham. É estar sempre indo, né? Mas é uma coisa que eu tenho assim na minha cabeça. Porque vão surgir novos projetos, novas loucuras e a gente vai continuar correndo atrás delas. Eu falei essa semana com o meu psicólogo até sobre isso. Eu troquei de psicólogo. A outra virou minha cliente. Eu falei com ele, eu tenho muita curiosidade de saber o que eu sou capaz de fazer se dinheiro não for uma preocupação. Eu tenho a impressão de que eu vou fazer muito mais. Assim, de uma forma que atinge muito mais pessoas, de que é muito mais produtiva, que eu vou trabalhar muito mais, Eu tenho certeza entendeu? que você vai continuar fazendo. Porque assim, o dinheiro ele só é uma necessidade mesmo quando a gente quer ter coisas que não deu para ter ainda. Mas à medida que você começa a ter dinheiro para ter essas coisas, você começa a ver que essas coisas não são tão legais quanto pareciam. É lógico que a gente está falando para quem já passou o básico. Você ter paz para criar sua família, para morar num lugar legal, para ter um jeito de se deslocar, para poder ter acesso a várias coisas, lógico que isso é muito bom. Mas depois que você tem isso, você tem um carro, aí tem um carro super legal, tem um outro carro, não muda. Não é a mesma É um coisa, né? negócio que te leva daqui para ali. Então aí você começa a enxergar valor, assim, você começa a ter mais vontade de fazer outras coisas, porque você tem uma casa, você não vai morar em duas. É. Você tem um carro, não vai precisar de três. Tem que ter uma coisa sei lá, que alguém duvida que a gente faz, ou que a gente acha difícil para empolgar a gente. Eu imagino que Onde é que você seja por acha aí. que você vai estar começando o mês de dezembro? Para quem é do universo da barbearia sabe que o Natal é uma época de muito movimento. Do ano 2034. Daqui 10 anos. O que você vai estar fazendo na vida? Nossa,
Caramba, Léo. Isso é aquela pergunta de entrevista de emprego, né? Pra gente normal, não. Agora eu quero uma resposta sincera. De quem não Tá, é vai ter normal. réplica. Vamos lá. Olha, se tudo der certo no mesmo bairro ali do meu apartamento, só que ou numa casa ou num apartamento maior, Ainda em São Paulo, em 10 anos? olha, ou ali tem a opção B, Acho que São né? Paulo vai ficar pequeno, hein? Pois é, ou eu saio do mais 5511, ou eu saio do Brasil. Eu não sei. Porque, assim, eu virei barbeira pensando nisso, né? Em sair do Brasil. Só que no meio do caminho, eu descobri que eu não sei se eu queria mesmo sair do Brasil ou se eu queria ter uma vida boa. Eu, mas o Rodrigo, a gente tem muita vontade de ser dois velhos que moram longe, tipo na Austrália, assim, uma coisa, sabe? Ó, já melhorou, porque antes Não era é? Canadá e Canadá é gelado, hein? Pois é. Só que, assim, é velho, velho mesmo, não é uma coisa semi-velho, sabe? Porque eu preciso ensinar meus sobrinhos a serem barbeiros. Talvez eu faça umas crianças, não sei. E então eu não sei se eu iria para fora do país assim, tudo estando muito bem aqui, entendeu? Assim, para morar. Eu penso que a gente deve fazer isso mais longe. Então, eu acho que por isso que eu falei assim, será que eu cheguei? Porque eu me imaginava morando ali em Alphaville. Eu Em acho, algum momento eu imaginava. eu acho que São Paulo vai te propiciar ser cidadã do mundo. Eu acho que em 10 anos a sua base vai ser São Paulo, Lá é 1 hora de atraso, mas né? ao mesmo tempo você vai dividir boa parte do seu tempo com outros lugares do mundo. Isso aí eu vejo. Tipo, viajar, tudo que eu não viajei, retroativo. Mas acho que Mas não vai não ser só. viagem pra passear, não. Não, né? Ah, vou lá nas Maldivas ficar naquela casinha lá na Água Azul. Até vai, mas vai ser outro rolê. Não, peraí que você comeu um cabelão aqui. Deixa eu passar a toalha aqui. E você? Dezembro de 2034. Vamos lá. Valendo um panetone da Alice. Ah, eu acho que eu continuarei médico, continuarei cirurgião plástico, continuarei operando as pacientes que confiam no meu trabalho, continuarei no facelift, mas eu acho que eu estarei cada vez mais treinando outros médicos nessa cirurgia, mas eu acho que isso aí vai ser os próximos 5 anos. Os outros 5, para chegar perto de 10, eu acho que eu vou continuar inspirando as pessoas a mostrar que dá. Mas aí eu acho que já vai ser fora da medicina também. Também? Também. Pois Mas eu é, eu não acho que sei vai ficar pequeno, né? exatamente como. Eu também penso assim, eu não quero perder esse contato, mas eu não posso ter esse contato. Tchau. Porque ele me impede de ter contato com muita gente ao mesmo tempo, né? Então, E pra vocês entenderem assim, como é que uma cabeça de doido funciona, a Ellen vai me entender o que eu vou falar agora. O que eu acabei de falar, eu tenho convicção. Eu vou fazer isso. Eu vou inspirar pessoas a fazerem, a mostrar que dá pra fazer. Aquele negócio que você quer ir no fundo, tem jeito. Eu não tenho a menor ideia como. Eu não tenho a menor ideia como é que eu vou parar nessa posição. Mas eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. é uma coisa incomum, assim. Eu não acho que é. Eu acho que tem uma função grande no 1 a 1, o que eu faço aqui, que vai além de fazer barba e cortar cabelo, que não é terapia, mas é terapêutico. Não só para o cliente, para mim também. Que eu resolvo muita coisa nessa minha cadeira aqui, não é só de vocês, eu resolvo meus BO aqui também. Não, imagina o tanto de gente diferente que passa aqui a semana inteira. É. Boa parte dessa confusão aí de querer fazer tudo é o tanto de. Porque É o aqui tanto de. não é uma Não foi só ele que quis me contratar nesse tempo. Não é uma cadeira, assim. São poucos os desavisados que passam aqui. A maioria já sabe o que quer, já entrega muito, já é fonte de inspiração para um monte. Então é uma troca muito boa aqui. Cara, nós vamos ter que gravar um episódio
número 2 em Alphaville, tá? Daqui a um ano. A gente pode combinar isso? Então a gente vai combinar melhor. Então. Ah, O negócio do dar certo é legal, mas dá trabalho, né? opa, caramba. E aí a barba vai ficando branca e os cabelos estão caindo. Então, nesse recesso de festas, eu vou plantar umas mudinhas de cabelo aqui. E daqui a um ano é um prazo bom para isso tudo dar certo, crescer. Então a gente não só vai fazer esse episódio novo, como vai ter muito mais cabelo para fazer aqueles penteados, uns tupetão, uns negócios. Você acha que em 10 anos eu já vou precisar ser sua paciente? Ah, Não sei. é. Se você continuar sendo da Denise, eu acho que Posso não. adiar isso aí, né? A situação tá boa, não, A dependendo palavra do é dia. cuidado, quanto mais você cuida. É, tá certo. Vou continuar sendo paciente da Denise, vou adiar meu facelift. Leandro, Até porque ó, ela tem 25, daqui a 10 anos 35. é essa conta que a gente vai. É esse número que a gente vai falar. Com esse cabelo novo agora É aqui, essa ó, verdade que a 25. gente vai dizer. Ó, daqui a um ano, vamos ver como é que vai estar esse cabelo. Eu falo que tem jeito de fazer facelift, ó, fez um facelift com esse cabelo novo. Deu um up, né? O pessoal da edição, tem como colocar a foto da Shakira e fazer o antes e depois aqui? Aquele. Shakira encaracolado, loirinho assim, rostinho mais cheinho. E essa pessoa aqui? Vamos fazer, o pessoal da edição. Olha aí se esses 5 anos fizeram bem pra essa pessoa ou não. Agora É imagina verdade. onde é que ela vai estar daqui 10. Ó, estamos combinados, daqui a um ano, episódio novo. Mas eu tenho que te agradecer por esses 5 anos, oficialmente aqui. Porque foi semanal. Foram poucas semanas. E foi só comigo aqui, né? Eu acho que você não fez barba com mais ninguém aqui, não foi? Não, inclusive virou um. Eu tenho pensado nisso agora. E agora? Não dá pra ir em São Paulo toda semana pra fazer a barba. Ele começou a tirar a barba sozinho já tem um tempo. Aqui na bochecha não tem praticamente nada. Ele tá fazendo isso com pinça. Será Desenvolveu um mau costume, não que sei. vamos ter que arrumar alguém aqui? Como é que vai ser? Ah, mas agora você vai sempre operar em São Paulo. Mas eu desejo que os nossos sonhos mirabolantes, os nossos planos mirabolantes se realizem, mas que Deus esteja na frente, porque a gente às vezes viaja demais. Mas a vantagem é essa, que como ele tá sempre junto, ele não deixa. Não deixa. A gente até tenta fazer umas coisas muito aleatórias assim, mas ele fecha umas portas, deixa só uma aberta. Ainda não bem tem que jeito. Deus não ouve todas as orações, né? Obrigada, Mas ó, Leandro. muito obrigado pela parceria. Foi muito especial estar aqui. Você não tem ideia do tanto que toda semana conversar com você me ajudou num monte de coisa. Eu digo mesmo, né? Não só toda semana aqui, como também ter tido aquela experiência lá com você, apesar de várias emoções, eu acho que foi um aprendizado que eu não vou esquecer nunca, assim, vou levar pra vida. Obrigada mesmo. E você que tá aí do outro lado, sabe aquele sonho especial que você não tem coragem de dividir com ninguém? Às vezes nem você fica assim escondendo ele assim. Tem jeito. Divide com seu barbeiro. Vou continuar a minha conversa com o Dr. Leandro aqui no ambiente de trabalho dele dessa vez. Hoje ele vai fazer uma cirurgia completa de rejuvenescimento facial. Vou pedir para ele explicar aqui um pouquinho o que será feito. E aí, doutor, o que você vai fazer hoje? Bom, olha só, hoje a Ellen tá aqui com a gente, despedida da Ellen. Hoje a gente vai fazer o nosso dia a dia, nosso carro-chefe é o rejuvenescimento completo da face. A gente vai tratar o terço superior para o reposicionamento das sobrancelhas com facelift endoscópico, cirurgia das pálpebras, a cirurgia da face e a cirurgia do pescoço. E a gente acrescenta vários detalhes, como por exemplo, lipoenxertia, que é devolver o volume que naturalmente a gente perde no rosto com o envelhecimento usando a própria gordura do paciente. E também um laser de CO2 para o rejuvenescimento da pele. Então, olhem só como é que é a nossa rotina. Quantos anos tem essa paciente de hoje, doutor? A paciente de hoje tem 71. Ela tem uma história de uma cirurgia tradicional na face há 24 anos. Então, o fato de já ter feito uma cirurgia não impede de fazer uma nova, desde que a pessoa tenha desejo de melhorar aquela cirurgia. É lógico que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Eu falo que... O que você prefere? Construir uma casa ou fazer uma reforma? A reforma geralmente dá mais trabalho porque você não sabe o que tem ali, né? Você vai encontrando à medida que você vai fazendo. Então, fazer uma cirurgia secundária em quem já tem uma é como se fosse uma reforma. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é perfeitamente possível. A maioria das vezes a gente precisa exatamente tirar aqueles estigmas de artificialidade da primeira cirurgia
e devolver um resultado com naturalidade, que é a nossa filosofia de trabalho, sempre naturalidade. E essa é a idade que normalmente os pacientes te procuram? É a mais indicada? Tem alguma indicação? Acho que não tem idade, tem problema. Quando um problema te incomoda e você não consegue encontrar uma solução para ele sem cirurgia, tem indicação se existe uma cirurgia capaz de resolver aquele problema. O paciente mais jovem que eu já fiz uma cirurgia completa tem 42 anos e a mais com mais idade 79. Então, basta ter um problema que a cirurgia resolva e vontade de melhorar. A gente já passou da metade da cirurgia, né? Fala um pouquinho pra gente aí o que tá acontecendo. Bom, nós estamos aqui na metade da cirurgia. Agora a gente chegou na parte nobre. É a cirurgia da face propriamente dita, é o deep plane. E para quem não entende muito, a grande diferença dessa técnica, que é uma técnica mais moderna, é reposicionar a musculatura sem tracionar, sem esticar a pele. Com isso a gente vai ter resultados bonitos, com elegância e naturalidade. Então, qualquer resultado de cirurgia que você já viu e achou que ficou artificial, esticado, exagerado, possivelmente foi porque teve tensão de pele. Então, nessa técnica, a paciente vai ficar bem, todo mundo vai perceber que ela está bem, mas não sabe se ela está mais feliz, se ela está apaixonada, se ela está ganhando mais dinheiro, se ela emagreceu, cortou o cabelo. Então é isso, é criar a sua melhor versão, mas sem deixar de você ser você mesmo. Então vamos lá.